Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso 365 dia andando com Deus. Hoje o tema é para avaliação, para atenção e para podermos pensar em alguma coisa sobre o que nós estamos fazendo com a igreja de hoje, com a nossa igreja hoje. Vamos lá? O tema de hoje é: proteja esta casa. Vamos ler? Quando uma empresa de roupas esportivas quis que os atletas percebessem sua nova marca de roupas de absorção de suor, começou a comercializar seus trajes com o lema: proteja esta casa. O slogan foi um sucesso, por implicar que a roupa deles transformava os atletas em gladiadores que defendiam ferozmente o seu torrão natal. Pense nesse lema ao ler no jornal sobre uma comoção em uma igreja próxima. Os membros da igreja conversavam acaloradamente, é difícil falar, né? Acaloradamente com o seu pastor. Quando ele se voltou para sair, apressado, trombou com uma senhora idosa e tropeçou por mais de 1 metro antes de recuperar o equilíbrio, segurando-se em um banco da igreja. Ela processou por ataque e agressão. É triste. O jornal relatava que o júri exonerava o pastor, mas os paroquianos ainda discutiam sobre quem seria o culpado. Essa tolice egoísta refere-se precisamente ao que Paulo advertiu em sua carta aos Coríntios, dizendo o seguinte: quando algum de vocês tem alguma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, Paulo fala sobre isso. Vale a pena destruir a reputação do ministério de sua igreja apenas para resolver uma disputa pessoal? A maioria de nós não destruiria tão descaradamente a nossa igreja local, mas somos capazes de dilacerá-la de maneiras menores, mas igualmente destrutiva. Nenhuma igreja é perfeita. Parte dela, em parte, porque nós estamos nela. Então, sempre haverá algo a criticar. Contudo, como Karl Barth avisou, é perigoso criticar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Também é possível que o próprio Jesus Cristo seja criticado, atacado, condenado, talvez rejeitado. Pense 2 vezes antes de ventilar suas frustrações na igreja com pessoas que não são parte dela. Proteja esta casa. Gente, hoje estamos falando de um assunto muito importante, onde as pessoas tendem, de alguma forma, não como fez essa mulher, essa idosa aqui, de uma forma tão estúpida, né? Processar o pastor porque ele tropeçou e trombou nela. Mas acontece isso. Não somente aqui nessa igreja, o autor não quis dizer aonde seria esta igreja, né? Mas o fato é que acontece isso. Já ouvi alguns casos de pessoas processarem a igreja por coisas tão mínimas, tão fútil, que não vale a pena. Então, o conselho de Paulo aqui é justamente esse, né? A gente temos que resolver nossos problemas internos, e não levar para juízes, para pessoas pagãs resolverem problemas, né? A igreja tem que aprender isso. Somos um corpo, somos uma família, não tem que resolver fora isso tudo. E uma coisa que chama atenção aqui é que nós somos a igreja. O problema somos nós, né? Se nós fôssemos pensar em alguma coisa, não, primeiro ser julgado seria nós. E a Bíblia diz bem claro, né, que nós não fomos autorizados para julgar ninguém, né? Ele fala que não julgueis.
E da mesma forma que formos julgados, que julgarmos, né, perdão, da mesma forma que julgarmos, também seremos julgados. É, é uma, é uma via de mão dupla, né? Você vai, depois você retorna. Então, essa é a verdade. Temos que aprender essas lições, né? Ninguém fica impune, né? Quando faz algum ato. Nós temos uma escola bíblica que é muito importante, que eu queria aproveitar a oportunidade de passar para você, que é, ainda é novo aí como inscrito no canal. Você que ainda não inscreveu no canal, aproveita e inscreva no canal. E sempre deixando o seu like, é muito importante. Então vamos lá. É, temos aí numa playlist chamada Liberando o Fruir do Avivamento. Foi a nossa primeira escola bíblica que nós colocamos no nosso canal aqui do Ministério OPA. Então, vê, dá uma olhadinha nele lá. Você vai ver, são 26 aulas, e nessas 26 aulas são 24 padrões a qual se pratica dentro da igreja, que obstrui completamente a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Então, você dá uma olhadinha lá. Então, vemos que o dever nosso como igreja é proteger a igreja, proteger a imagem da igreja, não distorcer a imagem. Uma coisa interessante que eu li aqui, que a maioria de nós, é claro, tão descaradamente nós, não fazemos isso de forma descarada, de forma tão aberta, mas nós, de alguma forma, com coisas tão mínimas, possíveis, né? Mínimas mesmo, você vai ver isso lá no, nessa escola bíblica, né? Se você quiser comprar um livro, melhor ainda você lê ele ainda, que são coisas menores que vai dilacerando a igreja, que vai destruindo a igreja, o padrão da igreja. Você tem uma ideia, a igreja primitiva, a sua característica de crescimento era a comunhão, a união entre todos. E hoje, parece que a característica da igreja hoje é a desunião, né? Hoje o mundo, ele vê a igreja como fosse um lugar qualquer. E a igreja nunca poderia ser vista dessa forma. Tanto que na igreja primitiva, né, que Deus acrescentava. Que acrescenta, lembra uma coisa, que acrescenta na igreja não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Mas como é que é feito isso? É feito de forma que todos estão em comunhão. Isso faz com que chama a atenção do mundo. Você tem ideia? Né? Ela cresceu de uma forma extrema, né? E a ponto de chegar à Europa e etc. Então, amados, chegou a hora da gente pensar um pouquinho sobre isso, de analisar certas coisas que nós fazemos, que nós comentamos, né? Mulheres que chegam em casa comentam, né, os problemas da igreja com seus esposos, os esposos, né, também comentam com as suas mulheres que não são crentes, a família que não são crente, fica comentando coisas tão desnecessárias, filhos ouvindo tantas barbaridades, reclamações dos pais da igreja, falando mal dos pastores, enfim, queridos, agora a gente fazer as nossas avaliações e não permitir que ninguém, né, que ninguém venha, permitir que ninguém venha acabar com essa imagem tão bela que é a igreja do Senhor. Como ele falou aqui, ó, nenhuma igreja é perfeita, né? Parte dela somos nós, né? Nós pertencemos à igreja, nós fazemos parte dessa imperfeição que é a igreja, tá bom? Deus te abençoe. E outra coisa também que eu não posso deixar de falar, que no final das contas, quem vai ser mal visto é Jesus. Ele é a característica vital da igreja, tá bom? Olá, o nosso texto de hoje, para que você possa ler aí, para a meditação nessa quarta-feira aí, abençoada é 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 até o verso 11, ok? Leia aí, essa é a leitura de hoje. No examine diz o seguinte: leia a carta de Efésios, capítulo 5, verso 21 até o verso 33, para descobrir como Jesus vê a sua igreja. Você quer saber como Jesus vê a sua igreja? Então leia aí em Efésios, capítulo 5, verso 21 até o 33. Aqui, não considere que são as conclusões, diz o seguinte: você já criticou a igreja
Já criticou a sua igreja local? Já? Se você já fez isso, peça perdão a Deus e, e não faça mais isso. A outra, a sua crítica era justificada e importante? Bom, depende da crítica. Se for uma crítica para construir e para poder crescer a igreja, que são críticas de construção, aí tudo bem, porque essas críticas de construção, elas não vão danificar e nem magoar ninguém, né? Ao contrário, elas vão abençoar a igreja. Agora, tem críticas que a maioria delas não são para abençoar, são apenas para poder ver defeitos, e defeito todo mundo tem. Não adianta você correr fora disso. Então, pense um pouquinho sobre isso. Nenhuma delas será justificada e nenhuma delas será importante, a não ser que você queira conversar, principalmente com o seu pastor, para poder dar ideia a ele referente a crescimento. Aí é diferente. Vamos lá, a outra. Como você lidou com isso de maneira que honrava Jesus? Né? Isso tudo que você for falar, tudo dessas críticas, vai honrar a Jesus ou vai mais e mais fazer com que a igreja seja mal vista para o mundo lá fora? Bom, querido, Deus abençoe a sua vida, que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso, analisar tudo isso, porque estamos vivendo os últimos tempos aí, a última hora, e a igreja precisa avançar, crescer e ver, e as vidas que estão lá fora, tem tanta maldade. Cada dia, vemos cada dia mais maldade, impiedades. Então, precisamos, e a única forma de resolver esse problema, podemos dizer assim, é pregar o evangelho e viver nós, a igreja, uma vida de santificação, em harmonia e comunhão. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, né? Estamos continuando aqui o nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Deus abençoe.